Bem, meu nome é Igor e eu vim apresentar o trabalho Avaliação da adição de aditivos na etapa de hidrólise enzimática para a produção do etanol de segunda geração. Isso é para a primeira semana da Engenharia Química da Universidade Federal de Lavras. Os autores sou eu, Igor Arruda, Tiago Paiva e o professor orientador Luciano Correia. Bem, a importância dos biocombustíveis aumentou significativamente nos últimos anos, isso em decorrência de dois fatores. A preocupação com o aquecimento global pela utilização de combustíveis fósseis e o aumento do preço do petróleo. Atualmente, o etanol de segunda geração, a partir do bagaço de cana-de-açúcar, apresenta grande destaque entre os biocombustíveis, principalmente no Brasil, onde a matéria-prima é produzida como mutância, que seria um material lignocelulósico decorrente da produção de etanol de primeira geração. Entretanto, a produção de etanol de segunda geração apresenta alguns desafios. Isso devido à alta complexidade do material lignocelulósico, que é constituído por celulose, hemicelulose e lignina. Com isso, são necessárias duas etapas adicionais em relação ao etanol de primeira geração, a etapa de pré-tratamento e a etapa de hidrólise. O pré-tratamento é responsável por deixar as cadeias poliméricas de celulose mais acessível para a próxima etapa, que seria a de hidrólise, e a hidrólise é responsável por transformar os polímeros de celulose em açúcares fermentescíveis, que seria a glicose. Porém, a etapa de hidrólise é sensível a alguns fatores, como inibidores, e a própria lignina presente no bagaço de cana-de-açúcar pode atuar como um inibidor enzimático, fazendo com que inviabilize a ação catalítica da enzima. Com isso, a adição de aditivos nessa etapa pode proporcionar com que o complexo enzimático atue de forma mais livre no meio reacional, fazendo com que ocorra um aumento de produção de glicose ao final do processo. Bem, o objetivo desse trabalho foi avaliar dois aditivos, o polietileno glicol 6000 e a proteína de soja, na etapa de hidrólise, especificamente na etapa de hidrólise enzimática, e analisar a absorção desse aditivo lignina, proporcionando que a enzima atue livremente no meio reacional e assim aumentando a conversão de glicose. Os materiais utilizados foram bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado por explosão a vapor, constituído por 43,16% de celulose, 12,44% de hemicelulose, 34,54% de lignina e cinzas. O complexo enzimático utilizado foi o Selix-Cetec 2, com atividade enzimática de 241 FeU por ml, e os aditivos foram o polietileno glicol 6000 e a proteína de soja. Na hidrólise enzimática, foi utilizado frascos Erlenmeyer de volume reacional de 50 ml, onde continha 10% de sólidos, massa por volume, isso de bagaço de cana-de-açúcar, uma atividade enzimática de 10 FPU por cada grama de bagaço, isso a temperatura de 50 graus Celsius e um pH controlado de 4,8 por 4,8. Isso tudo em uma incubadora shake a 150 RPM por 48 horas. Nisso, avaliou-se 4 concentrações de aditivos. Nenhum aditivo, que seria o controle, 1 grama-litro, 5 grama-litros e 10 grama-litros de aditivo. Durante o processo de hidrólise, foram retiradas alíquotas nos tempos 2, 4, 6, 24 e 48 horas. E com isso era levado à centrífuga a 3.000 RPM por 5 minutos. E o sobrenadante de cada amostra era armazenado num freezer até a quantificação de glicose. Na determinação de glicose, foi utilizado o método de DNS e o auxílio do espectrofotômetro. Os valores de absorvância dados pelo espectrofotômetro foram transformados em concentração de glicose por meio de uma curva padrão e a sua equação de característica. Após retirado todos os valores de concentração de glicose de todos os pontos e a cada configuração de aditivo, de 1, 5 e 10 grama-litro, foram plotados gráficos. O primeiro gráfico apresenta o controle, o PEG 6000, 1 grama-litro, e a proteína de soja, 1 grama-litro. E isso foi dado pelo primeiro gráfico. Ao analisar esse gráfico, o que podemos tirar de conclusão? Que a hidrólise com aditivos a 1 grama-litro não apresentou diferenças consideráveis em relação.
Isso pode ser devido à baixa concentração de aditivo, e isso sendo insuficiente, esses aditivos, para absorver a lignina e assim proporcionar com que a enzima atue de forma livre no meio racional. Agora, na figura 2, apresenta o controle, o PEG 6000 a 5 grama-litros e a proteína de soja 5 grama-litros. Agora, em relação às concentrações de aditivos a 5 grama-litro na etapa de hidrólise, pode-se perceber o quê? Que a partir das 24 horas já pode ser notadas diferenças nas concentrações de glicose no processo e ao final do processo o que foi notado? Um acréscimo de 11,8% de concentração de glicose por parte do PEG 6000 em relação ao controle e 13,1% de acréscimo por parte da proteína de soja em relação ao controle. Agora, para a figura 3, que seria o controle, o PEG 6000 a 10 grama-litro e a proteína de soja, a gente obteve esse terceiro gráfico. Esse terceiro gráfico, o que a gente pode tirar de informação dele? Que a partir das 10 horas do início do processo, já pôde perceber com que a ação benéfica dos aditivos já fosse notada. E nisso, no final do processo, resultou no quê? Um acréscimo de 48,8% de acréscimo na conversão de glicose por parte do PEG 6000 e 33,7% por parte da proteína de soja em relação ao controle. Isso pode ser mostrado com que nessa configuração a quantidade de aditivo foi suficiente para absorver a lignina e fazer com que a enzima atue de forma livre no meio racional, fazendo com que acontecesse isso mesmo, um aumento de concentração de glicose ao final do processo de hidrólise. Agora, a conclusão. Os resultados obtidos nesse trabalho mostraram que tanto o polietileno glicol 6000 quanto a proteína de soja, nas concentrações de 5 e 10 grama-litro, proporcionaram sim um aumento de concentração da glicose ao final do processo. E também uma absorção de lignina, fazendo com que o complexo enzimático atuasse de forma mais livre no meio racional. Com isso, o que podemos concluir? Que houve uma ação benéfica e promissora por parte desses aditivos na etapa de hidrólise, principalmente a 10 grama-litro, onde observamos o maior acréscimo na conversão de glicose e bloqueando assim uma provável ação inibidora da lignina. E também de conclusão podemos ter o seguinte, que esse trabalho abre portas para novos projetos para determinar qual seria o melhor custo-benefício de configuração de aditivo e um provável scale-up industrial. Com isso, agradeço o tempo de vocês por escutar o meu projeto e agradeço também ao UFLA e o DEG por proporcionar que eu realizasse esse projeto. Muito obrigado.